Olá, galerinha amada do sexto ano. Estou muito feliz por estar juntos mais uma vez para mais uma semana de estudos. Desejo que todos estejam bem. Muitas saudades de vocês. Continuo muito orgulhosa. Vocês estão de parabéns por estarem se dedicando, resultados muito positivos nesses exercícios que nós temos corrigido, né? Temos feito essas avaliações que nós temos feito. Espero que continuemos assim, trabalhando bastante, se dedicando. Hoje a nossa aula será a resolução da nota livre 1, segundo bimestre. Lembram? Que vocês fizeram e nós agora temos que fazer a resolução. Lembrando, galerinha, que essa resolução ela tem um peso de 3,5, por isso não se assustem com a nota de vocês, tá? É o peso 3,5. Então, assim, eu desejo que tudo certo, que tenhamos, assim, um bimestre maravilhoso, só com resultados positivos, ok? Então, vamos começar a nossa resolução. As questões que vocês fizeram, vejam bem, eu vou repetir mais uma vez, não eram para vocês fazerem idêntico ao que eu vou falar agora, tá? Era para fazer algumas coisas que eu vou passar para vocês, algumas coisas tinham que constar na resposta de vocês, tá? Se bem que a grande maioria, felizmente, tirou o peso de 3,5 nessa nota livre 1, tá? A primeira questão se refere à Guerra do Peloponeso. E é a seguinte, a número 1, então, ok? Baseando-se no que você estudou sobre a Macedônia, escreva sobre a Guerra do Peloponeso. Eu vou falar bem tranquilamente para vocês terem noção, mais ou menos, né, do que vocês fizeram. A Guerra do Peloponeso foi de 431 a.C. a 404 a.C. Ocorreu entre duas ligas de cidades comandadas por Atenas e Esparta. Estados rivais, tá? Então, eu só coloquei isso. Tá correto? Mas eu coloquei mais alguma coisa. Então, eu vou continuar falando para ver se vocês colocaram alguma dessas respostas que eu estou dando, ok? Esparta criou a Liga do Peloponeso para conter o prestígio de Atenas na Grécia. Só para lembrar, né? Estão cientes que Esparta e Atenas são as duas principais cidades da Grécia, que nós falamos lá atrás, ok? Por sua vez, Atenas reuniu as cidades-estados aliadas e formou a Liga de Delos, tá? Então, assim, as duas cidades formaram duas ligas. Esparta criou a Liga do Peloponeso e Atenas a Liga de Delos, ok? Mas eu não escrevi isso. Não tem problema.
Após anos de batalhas, a guerra terminou no ano de 404 a.C., com a vitória de Esparta. Então, Esparta saiu vencedora. Após essa vitória, Esparta tentou impor seus costumes e seu modo de viver às demais cidades-estados gregas, o que gerou novos conflitos. Eu coloquei que a Guerra do Peloponeso foi entre Esparta e Atenas, e coloquei que que depois da vitória Esparta impôs os costumes do modo de viver das demais cidades-estados gregas. Ótimo, perfeito, tá? Galerinha, prestem atenção no que eu vou dizer. Não era para fazer exatamente o que acabei de dizer para vocês. Lembrando, alguma coisa deveria conter na resposta de vocês, pois vocês sabem que não gosto de cópia, tá? Então, assim, eu dei assim oportunidades de vocês responderem, né? Porque eu sempre peço que vocês façam resumidamente, tá? Ok? Até aí, então, sem problemas? Beleza. A segunda questão se refere a Alexandre Magno. Nossa, tinha muita coisa para falar a respeito dele. Vocês sabem disso, né? Nós falamos bastante a respeito de Alexandre Magno, então tinha muita coisa para vocês escreverem sobre Alexandre Magno. A pergunta 2 era a seguinte: de acordo com o que você aprendeu sobre a Macedônia, elabore um texto resumido sobre Alexandre Magno. Vamos lá? Após, a resposta seria, né, de várias maneiras. Mas quem colocou? Após a morte de Filipe II, em 336, seu filho Alexandre Magno tomou o controle dos domínios conquistados pelo seu pai e os ampliou. Com o apoio de forças gregas, lutou contra os persas e os derrotou. Poderia ter sido até aí? Lógico que poderia. Mas eu acrescentei mais tal coisa, tal coisa. Então vamos ver o que vocês poderiam ter acrescentado, ok? Com essa vitória, as forças macedônicas avançaram sobre a Ásia Menor, chegando à Palestina e à Síria. Em seguida, Alexandre e suas tropas se dirigiram ao Egito, conquistando a terra dos faraós. Por fim, retomaram a Ásia Menor e entraram na Mesopotâmia, para, pouco tempo depois, invadir a Pérsia. Ultrapassando o Planalto do Irã, as forças alexandrinas chegaram aonde nenhum ocidental havia sonhado. Eles chegaram aonde? A Índia, né? Era o sonho de muitos navegadores. Lembrando, galerinha, o rei Filipe II contratou o filósofo, Aristóteles para educar seu filho Alexandre. Continuando, ok?
Ah, eu não fiz até aí. Não tem problema. Ah, mas eu coloquei o seguinte. E Alexandre mantinha a política de seu pai, a de utilizar a diplomacia com os povos conquistados, sempre que possível. Poderiam ter escrito também que Alexandre desejava conter o ódio e as rebeliões dos povos conquistados. Por isso, proibiu, por exemplo, a ocorrência de saques e pilhagens pelas tropas macedônias. Tá? E, para evitar o descontentamento entre seus soldados, antes de cada nova conquista, eram enviados emissários que providenciavam bebidas e alimentos para as comemorações que ocorriam após as vitórias. Como eu disse, muita coisa para falar de Alexandre, não é? Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Alexandre também costumava fazer oferenda aos deuses locais como forma de demonstrar respeito aos conquistados. E é importante salientar que, apesar de todas essas estratégias para a pacificação e a dominação dos grupos conquistados, não foi fácil manter um grande número de povos diferentes e um vasto território sob a administração macedônica. Lógico, era muito território, eram vários povos, não é mesmo, galerinha? Revolta dos povos vencidos e rebeliões entre os integrantes do exército de Alexandre foram registrados em diversos documentos. Para administrar tão vasto império, Alexandre estabeleceu várias formas de organização de acordo com as características dos povos conquistados. Em alguns locais, Alexandre instituiu uma administração sob sua própria autoridade. Em outras, manteve o líder derrotado no poder. Ou ainda utilizou as divisões provinciais criadas pelos persas, as satrápias, nomeando alguns de seus generais como governadores de províncias. Alexandre aproveitou parte significativa da estrutura persa, como as estradas, para levar grandes expedições a lugares muito distantes da Macedônia. Para facilitar as trocas comerciais, fez circular moedas as quais apresentavam a efígie do imperador. Lembram, galerinha, o que era efígie? Era o retrato, né? A figura de Alexandre nas moedas, na verdade. Ok? Como eu disse, galerinha, tinha muita coisa para vocês escreverem sobre Alexandre Magno, ou como queiram, Alexandre o Grande. Vocês poderiam escolher qualquer uma dessas respostas, né? Tudo isso que eu falei para vocês, tá? Bom, a outra questão, ou seja, a terceira questão, se refere à lenda da fundação de Roma. E é a seguinte a pergunta. Escreva um texto resumido. Lembra-se? Resumindo a lenda da fundação de Roma. Vocês estão observando que até agora eu não resumi nenhuma questão.
É proposital que eu estou fazendo isso, tá? Para que vocês possam escolher o que deveriam escrever. Aí sim, resumindo, vamos então para a terceira resposta. Vocês poderiam começar a lenda de várias maneiras, tá? Eu deixei livre o início para vocês. Vocês não poderiam deixar de falar que os gêmeos Rômulo e Remo foram amamentados por uma loba. Não poderiam esquecer de falar do desentendimento dos dois irmãos e que Rômulo matou Remo. Poderiam ter começado, eu disse poderiam, eu não disse que deveriam, tá? Deveria ser igual ao meu início. É apenas uma sugestão. Ok, galerinha? Que eu vou dar, né? Vou dar uma sugestão para vocês. Se eu me recordo nessa questão, todos tiraram a nota máxima. Eu tenho certeza disso. Mas eu tenho que fazer a resolução, né? Então, prestem atenção. Eu vou falar, na verdade, a íntegra. Segundo a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, um herói troiano chamado Enéas, fugindo do ataque dos gregos à sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região e fundado a cidade. Portanto, seria a cidade de Alba Longa, tá? Os habitantes dessa cidade seriam descendentes de Enéas. O início poderia ser esse, depois ficar falar de Rômulo e Remo já, e falar da loba, tá? Poderia. Poderia, para que os herdeiros do verdadeiro soberano não viessem a reclamar o trono no futuro, Amúlio ordenou que a sobrinha Réia Sílvia fosse levada para o templo da deusa Vesta. Poderia ter começado assim? Poderia. Continuando. Como sacerdotisa vestal, Réia Sílvia deveria permanecer virgem por toda a vida, não gerando descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo de Amúlio. Entretanto, segundo a lenda, como fruto de seu relacionamento com o deus Marte, Réia Sílvia deu à luz os gêmeos Rômulo e Remo. Amúlio, temendo que os meninos crescessem e lhe tomassem o trono, ordenou que os gêmeos fossem lançados ao rio Tibre, para morrerem afogados. Mas o berço onde estavam parou ao pé do Palatino, o Monte Palatino. Lá, eles são encontrados por um pastor chamado Fausto, que vê uma loba para amamentá-los. Criados pelo pastor e sua mulher, Arência, os gêmeos crescidos distinguem-se por sua força e seu valor. E ao saber finalmente pôr no mito o segredo do seu nascimento, matam Amúlio e reconduzem o avô ao trono de Alba Longa. Eles próprios partem pouco depois para fundar outra cidade lá no local onde foram recolhidos por Fausto, lembra quando lá atrás, que eles foram encontrados pelo Fausto. Mas a discórdia se instala entre os dois irmãos. Quem deveria fundar a nova cidade? Consultam os auspícios. Lembra-se que auspícios quer dizer presságios, né? Remo
ganha em rapidez, é o primeiro a vir a 6 abutres, e Rômulo em quantidade, com 12 aves de rapina. A ruptura entre os irmãos é inevitável, não tinha como não acontecer, e a violência marcará de modo indilível, que ele não pode ser desfeito, né? O nascimento da urbe. Vocês lembram, estão lembrados que é urbe, né? Urbe quer dizer, urbe é a mesma coisa que cidade. Remo morre assassinado por Rômulo e se torna o primeiro rei de Roma. Ok, galerinha? Como eu disse, várias maneiras de resumir essa lenda, como eu falei lá no início, não é? A quarta questão se refere aos patrícios. Estão lembrados dos patrícios? Estão, tenho certeza que estão. Então vamos combinar, galerinha. Essa questão era muito fácil e era a seguinte: com base no que você estudou sobre Roma, escreva sobre os patrícios. Vamos lá? Preparados? Essa também era fácil. Tenho certeza que todos saíram bem nessa questão. Os patrícios eram considerados descendentes dos fundadores de Roma. Formavam a aristocracia romana, aquele pequeno grupo, né, de pessoas que tinham dinheiro, que tinham as melhores terras, que tinham poder, e eram proprietários dos melhores rebanhos e terrenos, ok? Os patrícios e as suas famílias viviam geralmente em casas muito amplas, onde havia água encanada, iluminação feita por candelabros e lustres, mobílias luxuosas e pinturas muitas vezes ornamentais, tanto no teto quanto no chão. Ok, galerinha? Então, assim, por que na verdade, os patrícios e os plebeus, só para plebeus brigavam, né? Só para vocês recordarem, porque os plebeus não tinham direito político, não tinham os mesmos direitos que os patrícios, né? Por isso dessa briga toda entre esses dois grupos, ok? E a última questão, a questão número 5, se refere à lei das 12 tábuas, tá? Bem simples também. Eu até tinha colocado para vocês que foi as primeiras leis escritas, né? Até então eles eram só faladas, as leis eram faladas. E vocês sabem muito bem que essas leis que eram faladas, elas não eram cumpridas, né? Porque cada um falava uma coisa. Então, assim, a pergunta número 5 era a seguinte: baseando no que você estudou sobre Roma, produza um texto sobre
a lei das 12 tábuas, as chamadas primeiras leis escritas, como eu já falei para vocês, certo? A lei das 12 tábuas, feitas em 450 antes de Cristo, foram as primeiras leis escritas, como eu já falei para vocês, ok? As leis que até então eram transmitidas oralmente, aquilo que eu disse para vocês, de boca em boca, passaram a ser escritas, tá? Gravadas em 12 placas de bronze, foram expostas no fórum da cidade para que todos os romanos pudessem tomar conhecimento delas e consultá-las, que era muito mais fácil, né? Se você tivesse acesso a essas leis, você poderia ir até lá, né? Conferir, consultá-las e saber quais eram os seus direitos. Então, essa questão, como eu disse para vocês, era fácil também, não é, galerinha? Bom, hoje, como eu tinha dito lá atrás, era só a resolução que nós íamos fazer da nota livre 1 do segundo bimestre, lembra-se? Mas antes de eu terminar, eu preciso deixar atividades para vocês realizarem, como é de praxe. Eu vou colocar para vocês na tela as páginas que eu quero que vocês façam, tá? Na apostila, as páginas 28 e 32, vou ficar tranquila, porque sei que vocês não terão dificuldades em responder essas questões, não é? Vou reforçar novamente que vocês têm que ficar atentos a essas questões, se bem que com vocês eu não tenho tido problema nenhum, na verdade, né? Um ou outro que às vezes confunde um pouquinho, mas é só vocês prestarem atenção. Nas dificuldades, deem uma olhada na apostila, façam os exercícios que nós pedimos para vocês. Nós já estamos no segundo bimestre e semana que vem nós vamos ter novidades e vocês precisam focar em todas as aulas, ok, gente? Saudades eu ainda estou, na verdade as minhas saudades aumentaram. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Tenho certeza que vocês vão gostar das novidades e até a nossa próxima aula. Beijos para vocês, galerinha. Até!